Saiu o edital da PP Goiás. Pois é, a lenda aí desse concurso acabou de ser publicado o edital pela banca IBFC e a gente vai fazer uma análise completa e muito objetiva aqui desse edital publicado hoje. Vai ser muito na veia, né? As principais informações, o que veio de matéria, como estudar. Então vamos fazer um vídeo muito rápido aqui, mas muito objetivo, porque eu sei que tu já precisa ir estudar, beleza? Bom, meu nome é Carolina Couto, eu fui aprovada em primeiro lugar no concurso da PCDF, primeiro lugar no Senado, e hoje ajudo aí outros concurseiros a também serem aprovados. Meu primeiro concurso aí que eu ajudei muita gente com os nossos cards foi o concurso da PC Goiás, então hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho certeza que dentre essas 1.600 vagas, vários alunos nossos aí vão ser aprovados. Beleza? Vamos começar então o nosso vídeo? Bom, pessoal, então o edital publicado, 1.600 vagas, galera. Esse é o maior edital aí de concurso policial dos últimos tempos, tá? Nem Polícia Federal, nem PRF veio com tanta vaga. São 1.600 vagas. O salário inicial de R$ 5.900, quase R$ 6.000, tá? E as provas no dia 15 de setembro, que nos dá aí mais ou menos uns 70 dias, 70 e poucos dias. O edital, ele é grande, tá? Não vou mentir para vocês. É um edital bem robusto em direito, tá? Mas são matérias que vocês normalmente já estão estudando, né? Para outros concursos policiais. Então, para quem já começou aí, com certeza já viu a maior parte dessas matérias. E também, para quem vai iniciar agora, eu acredito que ainda dá tempo. Por quê? Porque é uma prova que deve ter realmente uma nota de corte mais baixa, pessoal. Eu acredito aí que a gente deve ter nesse concurso uns 50 mil inscritos, 60 mil inscritos. A banca até colocou uma estimativa de 80 mil, mas eu não acredito que ela vá se realizar, tá? Então, vamos colocar aí 60 mil inscritos, pessoal. A gente sabe que nem 10% deles estudaram de verdade. Então, a gente estaria aí com 6 mil concorrendo a 1.600 vagas. Então, é uma relação candidato por vaga muito boa aí. E eu tenho certeza que é a melhor oportunidade para quem quer garantir a sua vaga nas carreiras policiais ainda esse ano. Então, aproveitem aí, o estado de Goiás é um estado muito bom, né? Então, é isso, edital publicado, 1.600 vagas, salário inicial de 6 mil, provas dia 15 de setembro, beleza? Aqui a gente tem a distribuição das vagas, então vocês podem tirar um print aí. Esse concurso ele vai ser regionalizado, então vocês têm que escolher qual a região que vocês vão prestar. Aqui já é importante que vocês comecem a pensar aí qual é a região que vocês acreditam que vai ter uma nota de corte mais baixa, qual é a região que vocês querem morar, principalmente, tá? Porque às vezes a gente faz para um lugar que a gente acredita que vai ter uma nota de corte mais baixa, no fim ele tem uma nota de corte mais alta e a gente ainda fica no lugar que a gente não queria tanto, tá? Então, assim, escolham aqui. Eu acredito que com certeza aí a regional de Goiânia vai ser a mais disputada, tá? Porque é uma capital, obviamente, mas escolham aí, façam a escolha de vocês de forma racional, tá? Pensando que vocês vão morar nesse lugar também, beleza? Então, aí tá a nossa distribuição de vagas. Aqui a gente tem as nossas matérias cobradas, tá? E aí o que veio, pessoal? A gente veio com conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Dentro de conhecimentos gerais, a gente tem 5 matérias, tá? Língua portuguesa, RID de Goiás, raciocínio lógico, ética e informática, tá? Cara, 5 matérias, só que o peso muito pequeno, tá? Aqui eles colocaram cada questão de conhecimentos gerais com uma pontuação 0,5. Ou seja, ela vale, é como se conhecimentos específicos, cada questão valesse 3, tá? Peso 3, e conhecimentos gerais com peso 1. Então, assim, ficou bem desbalanceado aqui. Toda parte de conhecimentos gerais vale 15 pontos. Já conhecimentos específicos, a gente vai ter 75 pontos, mais 10 da redação, que vai versar sobre LEP, que está dentro de conhecimentos específicos. Então, essas 5 matérias, elas vão representar, na verdade, 15% da prova, tá? Aqui, língua portuguesa tem uma pontuação um pouquinho maior, porque são 10 questões, então vale 5 pontos. A gente tem 5% da prova em língua portuguesa. E aí as outras matérias são só 2,5 pontos, tá? E aí a gente representa 2,5%, tá? Então aqui a gente precisa realmente focar em conhecimentos específicos. E o que veio dentro de conhecimentos específicos? Todos os direitos.
Então, a gente tem direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação extravagante, as leis específicas lá de Goiás. Então, assim, o foco principal desse concurso vai ser nos direitos. E a Banca IBFC, como eu vou mostrar para vocês, ela tem um histórico de cobrança de letra de lei mesmo, tá? Daquela decoreba. Então, a gente precisa aí focar na nossa revisão para conseguir lembrar desses detalhes que a banca vai cobrar para vocês, tá? Então, aqui, como eu falei, 15 pontos, então, em conhecimentos básicos, 75 em específicos, mais 10 da redação versando sobre LEP, tá? E depois a gente tem aí o nosso TAF. Eu resolvi deixar aqui os índices só para vocês tirarem um print. Vocês têm que tirar uma média aqui desses índices, tá? Aí tem tanto masculino quanto feminino. E aí a gente vai ter a barra fixa, né? Que para as mulheres é sustentação e para homens é aquela barra dinâmica. Abdominal, flexão e corrida, tá? Super normalzinho aqui o TAF, é naquela ideia de média, que nem é feito na PF, na PRF. Então, fiquem ligados aqui, vou deixar aqui também para vocês tirarem o print, mas vamos para o que realmente interessa, que é a prova objetiva. E aí, dentro da prova objetiva, o que a gente tem? A ementa aqui de cada uma das disciplinas. Vocês podem ver que aqui a ementa de português é aquela ementa básica, pessoal. Então, bem ali, compreensão e interpretação de textos e aí toda a parte de gramática. Tá? Aqui, pessoal, eu faria muitas provas da banca. Então, baixem as últimas provas da banca IBFC, tá? E façam aí essas questões para que vocês se familiarizem com como é cobrado língua portuguesa pela banca IBFC. Língua portuguesa é uma disciplina que ela depende muito da banca. Tá? Então, façam muitas provas aí da IBFC. Eu nem diria para que vocês estudem muito português, tá? Porque não tem um aspecto tão relevante na prova, é só 5% da prova. Então, aqui eu acho que a melhor forma seria fazer as provas completas mesmo, para conseguir pegar como que a banca cobra, o que ela mais cobra, e aí, nos teus erros, tu foca neles para poder ver as regrinhas gramaticais que mais foram cobradas pela banca, e assim tu acelera o teu estudo para poder deixar tempo para as outras disciplinas também, tá? Depois a gente vai para RI de Goiás, pessoal, e aqui é aquela parte bem realidade do estado, tá? Também é uma disciplina pouco cobrada, 2,5% só, tá? Vão ser 5 questõezinhas. E aqui também, pessoal, é deixar um pouco mais para frente, dar uma lida ali nos PDFs, mas assim, coisa bem por cima mesmo, tá? Eu não focaria muito nessas disciplinas de conhecimentos gerais, porque a cobrança vai ser muito baixa, tá? E RID aqui a gente vai criar também alguns cards que eu tenho certeza que vão ajudar vocês aí nessa matéria, para que vocês não precisem perder tanto tempo estudando ela, tá? Eu veria aí alguma coisa de reta final específico de RID, para vocês terem uma noção. Quem é do estado já tem uma noção melhor, quem vai vir fazer prova de fora, pegar um pouquinho mais essa disciplina, beleza? Depois a gente passa para as outras 3 disciplinas, que aí a gente tem raciocínio lógico, tá? E aqui eu focaria bem em lógica aristotélica, que eu acho que é a mais simples aí de ser aprendida, né? Então, aquela lógica bem proposicional ali, tabela verdade, sim, então, como que é a negação, como que é a equivalência ali das proposições, né? Eu acho que isso deve ser o mais cobrado, talvez alguma coisa ali de análise combinatória e probabilidade, tá? Depois, em ética, é só um decreto. Aí, esse decreto aqui de ética, dá uma lida, lê uma vez e depois faz flashcard. Porque aí vocês vão decorar tudo que está nesse decreto aí, vão acertar essas 5 questões. Eu acho que esse daqui vale a pena, porque é um decreto pequeno, tá? E que realmente vale a pena aí, porque vão ser 5 questões que vocês podem garantir e simplesmente ali com uma revisão por flashcard vocês vão conseguir decorar essas coisas. E aí vocês conseguem tirar uma boa nota na prova, tá? E aí depois a gente tem informática, que foi até uma aposta minha quando eu fiz aí o último vídeo que eu fiz falando sobre esse concurso. Eu falei que se fosse entrar alguma disciplina seria informática, e eu acabei acertando. Então, assim, informática, o que veio? Veio basicamente internet, tá? Internet, intranet ali, aquela diferença básica. E aí a gente veio com ferramentas de navegação, então tem aí o Google Chrome, o Edge, tá? Então, ferramentas de navegação, editor de textos, então entra o Word, entra também ali planilhas eletrônicas, que é Excel, Microsoft Office, né? Então, é meio repetido ali. Windows e Linux, tá? E aí, sistema eletrônico ali, o SEI, que eles colocaram em um decreto estadual de Goiás sobre assinatura eletrônica. Então, o que eu faria aqui?
dá uma lidinha nesse decreto e vai no flashcard, tá? Para te decorar essa parte do decreto que deve cair, porque foi cobrado, no mínimo uma questãozinha deve vir desse decreto. E aí eu faria questões de informática, tá? Muitas questões de informática para a gente não perder tanto tempo em conhecimentos gerais, tá? Informática é gigante, pessoal. Se vocês forem ver todas as aulas de Excel, todas as aulas de Word, vocês vão perder dias e dias do estudo de vocês. E vocês vão ter aí, talvez, uma questão, tá? De Excel, por exemplo, e às vezes é uma questão fácil e que vai valer 0,5 pontos. Então, assim, não vale a pena perder muito tempo aqui. Eu faria questões da banca, os flashcards que vocês vão ver até aqui. Eu trouxe uma questão da IBFC, que vocês vão ver que as questões de informática são tranquilas, tá? Então, eu focaria mesmo em conhecimentos específicos, tá? E aí, dentro aqui de conhecimentos gerais, o que eu daria um foquinho maior seria nesse decreto de ética, porque vão ser 5 questões e é um decreto pequeno, tá? E que vocês conseguem com certeza aí acertar todas elas se vocês decorarem esse decreto por meio dos cards, tá? Então, esse é o meu panorama para conhecimentos gerais. Depois vamos ver, pessoal, a ementa, então, de conhecimentos específicos, tá? A gente tem, então, direito administrativo. E aí, o que veio? Veio o básico de administrativo, tá? Aquela parte mais conceitual ali, inicial. Organização administrativa, agentes públicos, processo administrativo, bens públicos e processo disciplinar. E aí, depois a gente veio com as leis. Não veio cobrando aí licitações, não veio cobrando responsabilidade civil do Estado, vários tópicos que normalmente são cobrados em direito administrativo. Então, assim, acabou que esse edital ele veio um pouco menor em direito administrativo, mas, em contrapartida, ele trouxe algumas leis, improbidade, acesso à informação, LGPD. Então, assim, direito administrativo, a parte conceitual ali mais básica está um pouco menor, mas tem essas leis e tem também as leis específicas de Goiás que devem ser cobradas, tá? Então, essas leis específicas, pessoal, de Goiás, vocês não vão achar muita questão, tá? Vocês vão precisar fazer o quê? Ler a lei e depois fazer muito flashcard para que vocês consigam decorar essas leis, tá? É basicamente isso, pessoal. Tem que ser prático aqui. Tem coisa que tem que decorar e essas leis específicas elas têm que ser decoradas, tá? Então, essa do regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás e também a que dispõe ali sobre o funcionamento dos órgãos de segurança pública, tá? Essas duas leis aí vocês vão ter que dar uma decorada mesmo, tá? Depois a gente vai para direito constitucional. E aí o que veio dentro do direito constitucional? Toda a parte ali de direitos e garantias fundamentais, que é muito cobrado, né, pessoal? Dentro aí das carreiras policiais, então toda a parte de direitos e garantias fundamentais aí, individuais e coletivos, direito à vida, liberdade e tal. E aí veio sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos e as garantias, tá? Então, aqui, completo ali aquela parte de direitos e garantias fundamentais. Depois, não veio aí poderes, não veio várias disciplinas, vários tópicos que normalmente são cobrados de constitucional. O que veio? Fora direitos e garantias fundamentais, defesa do Estado e das instituições democráticas, que é curtinho, tá? E aí, direitos humanos e acesso à justiça é meio que uma cópia aí até da parte de direitos humanos ali, então vocês vão aqui, vai dar para estudar nas duas disciplinas. O dever do Estado de promover o acesso à justiça, tá? E princípios fundamentais, que é aquela parte bem inicial lá da Constituição. Então, o constitucional veio bem pequenininho, tá? Bem pequenininho mesmo. Então, a gente consegue aqui dar um gás em direito constitucional com poucos conteúdos sendo cobrados, beleza? Depois, direito penal, pessoal. Direito penal veio, eles colocaram lá em cima, né? Crimes contra a pessoa. Então, da parte toda das leis especiais, veio só crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e a administração pública, tá? Então, e aqui nos crimes contra a pessoa, eles até especificaram ali, ó, que vai ser dos crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação da vida e dos crimes contra a inviolabilidade de segredos, tá? Então, aqui eu iria nesses crimes específicos, tá? Porque como o edital veio bem especificado, eu acho que não vale a pena estudar tudo, tá? Vai nos crimes contra a vida, vai nas lesões corporais e esses outros dois tópicos aqui, tá? E aí depois a gente vai para a aplicação da lei penal, tá? Da parte geral ainda, né? Aplicação da lei penal, imputabilidade penal, tá? Normal de ser cobrado. Concurso de pessoas, ação penal, extinção da punibilidade, porque, claro, é um concurso
de polícia penal, então aqui vocês precisam saber melhor essa parte, tá? Culpabilidade, exclusão de ilicitude, tá? Então, aqui na parte geral, ele veio até um pouquinho mais completo, tá? Praticamente ali a parte geral mais cobrada em concursos públicos mesmo. E aí a gente veio com algumas leis, tá? Aí a gente tem a lei de crimes de responsabilidade, tá? Que essa aqui é uma lei pequena. A lei de prisão temporária, tá? Que aqui até poderia ter vindo dentro de processo penal, mas eles cobraram aqui dentro de penal. Estatuto do idoso, Estatuto da igualdade racial e Estatuto da criança e do adolescente, tá? Então aqui essas leis são ali, o ECA é maior, tá? Mas é mais a parte penal do ECA, então não foquem muito na parte administrativa do ECA, tá? E aí essas outras leizinhas também que vocês vão ter que decorar algumas coisinhas, tá? Mas penal, então, veio um pouquinho grande, assim, não veio tão pequeno, tá? Vai ser uma matéria que deve ter várias questões aí, então vocês precisam dar um enfoque bom nela, tá? Eu acredito que vai vir mais questões de penal do que administrativo e constitucional. Depois a gente vai ter, então, processo penal, tá? E aí, processo penal, o que veio, pessoal? O processo penal também ele veio maior, tá? Ele veio inquérito, ação, prisão, aqui competência, tá? Que não é tão cobrado assim, prova, acusado e defensor, mas eu acho, assim, veio um pouquinho até de rito ali, de processo comum, habeas corpus, tal. E execução penal, né, que ali com certeza vai ser cobrado. Então, eu acho que deve cair, principalmente para vocês aí, um pouquinho de inquérito, prova, prisão, principalmente, tá? E execução das penas em espécie, tá? Habeas corpus talvez seja cobrado também, tá? Então, o meu foco principal seria em penal, processo penal e legislação extravagante, como eu vou mostrar para vocês aqui. Aí depois a gente tem direitos humanos, tá? E aí, direitos humanos, pessoal, não é cobrado normalmente com muita profundidade, tá? E é uma matéria pequena, então eu deixaria para colocar ela um pouquinho mais para o final. A gente tem a teoria geral dos direitos humanos, que é aquela parte bem histórica mesmo, conceitos, terminologia, estrutura, a afirmação histórica dos direitos humanos e responsabilidade do Estado. Então, aqui toda essa parte mais teórica dos direitos humanos, que é uma parte pequena, tá? E aí depois eles cobraram alguns tratados. E aí veio a DUDH, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que são normalmente os dois que são cobrados. E aí veio também a Declaração de Pequim, tá? Sobre as mulheres, ação de igualdade, desenvolvimento e paz, essa daqui não é tão cobrada, e regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos. Normal, né, pessoal? Porque a gente vai estar lidando aí, vocês vão estar lidando com presos, então por isso é que eles vieram com um enfoque maior aqui nessa parte de tratamento de preso, tá? E a legislação específica, pessoal, veio bem pequenininha, na verdade, só que veio com LEP dentro. Então aqui o foco principal deve ser LEP. E aí, essa lei estadual aqui que veio cobrada, que enumera e conceitua as faltas disciplinares no sistema penitenciário estadual, ela deve ser bem cobrada, tá? E aqui, pessoal, ler uma vez a lei e depois decorar tudo com flashcard, tá? Principalmente aí as faltas disciplinares vocês vão precisar decorar, porque provavelmente vai ser cobrado. A IBFC costuma cobrar questões decoreba, como eu falei para vocês, então vocês precisam, essas leis, pessoal, lei específica é ler uma vez e depois ficar decorando com os cards, tá? E aí agora vamos para a última matéria, então, que foi cobrada nesse concurso, que é a legislação extravagante, tá? E aqui, pessoal, também não veio tão grande, tá? A gente veio aí com 8 leis, tá? Leis extravagantes aí. Então, preconceito, hediondos, tortura são menores. Aí, desarmamento, Maria da Penha, drogas, organização criminosa e abuso de autoridade é um pouco maior, tá? Então, essas 3 menores ali, tentem ler a lei mesmo e pegar os cards. E aí, as outras leis, vocês podem pegar aí alguma aula, tá? Dar uma lida na lei e fazer os cards, tá? Então, a ideia é essa. As leis menores dá para pegar ali direto na própria lei, tá? As outras, se vocês nunca tiverem estudado, quiserem dar uma olhada no que mais cai, o que o professor recomenda, porque, por exemplo, desarmamento, o mais importante, com certeza, é que vocês saibam os crimes, tá? Maria da Penha, vocês vão precisar saber ali a parte principal, as medidas protetivas. Drogas, vocês também têm que saber última decisão do STF, agora eu não acredito que a IBFC vai cobrar, mas vocês precisam saber disso e precisam saber dos crimes da lei de drogas, tá? A mesma coisa com organização criminosa, como que é a organização criminosa, como é que é formada uma organização criminosa, qual é o conceito, tá? Então, assim, vocês precisam saber o principal dessas leis, não adianta, vocês não vão saber o rodapé, tá? Mas é o principal que provavelmente vai ser cobrado dessas leis aqui,
beleza? E aí a gente fecha o edital, tá? A gente fecha aqui com as matérias que foram cobradas, foram 10 matérias, tá? E aí eu fiz aqui uma ideia, basicamente, de como que vocês podem organizar aí um ciclo de estudos de vocês, tá? Coloquei 3 matérias por dia, tá? Então, vocês teriam aí 3 matérias teóricas por dia, mais a revisão do Anki, que não pode sair, pessoal, porque aqui a IBFC é muita decoreba, vocês precisam decorar essas leis que vieram cobradas, essa parte toda de direito, que é 85% da nota. Pode ter certeza, confia em mim, que se vocês fizerem os cards, vocês vão chegar lá com o conteúdo na ponta da língua e vão gabaritar a maior parte das questões, tá? Assim, eu peguei PMDF, a gente teve aí 200 alunos aprovados, e a maior parte deles, por exemplo, as leis específicas da PMDF, eles só fizeram flashcard, tá? E gabaritaram. Vocês podem ver aí depois no meu canal no YouTube, tem aí as entrevistas com Israel, a entrevista com a 5ª colocada, a 3ª colocada, que falaram que as leis específicas elas gabaritaram só estudando com os cards, tá? Então vocês precisam decorar essas leis. E aí, basicamente, é colocar eles em flashcards, tá? Então, a revisão do Anki todo dia, e aí mais 3 disciplinas por dia. Eu botei ali português, processo penal, legislação extravagante, lembrando, português mais as provas mesmo, completas da banca, tá? Aí processo penal, legislação extravagante, vocês dão um gás. Aí botei direito administrativo e constitucional no outro dia, raciocínio lógico só para vocês pegarem ali uma ideia. E aí penal e LEP e direitos humanos, tá? Então, coloquei essas 9 matérias iniciais e aí depois vocês entrariam com as outras assim que vocês terminarem essas, tá? Aqui só para vocês tirarem um print, se vocês não tiverem nenhuma ideia aí de como montar o ciclo de estudo, já deixei alguma coisa aqui pronta para vocês, beleza? E aí, pessoal, um pouquinho de como é a Banca IBFC, né? Então, vocês podem ver aqui, pessoal, que a Banca IBFC é bem a decoreba da lei. Então, ali, essa questão cobra ali, por exemplo, o Código Penal dispõe sobre os crimes contra a administração pública. Aí dá o conceito do crime, pergunta qual o crime. Ou dá o nome do crime e pergunta qual o conceito. Vocês precisam decorar, tá? A mesma coisa ali embaixo, né? Outra questão aí recente da IBFC de 2023, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Vocês precisam lembrar da letra da lei. Isso aqui é a letra do Código Penal. Tá? Então, vocês precisam lembrar disso para poder classificar ali CV ou F. Então, vejam que as questões, elas são sempre assim, pessoal, sempre decoreba. Ó. De acordo com as disposições sobre a culpabilidade no Código Penal, vai ser a lei, é isento de pena um agente que... Então, assim, é a lei. Se vocês pegarem a lei, é exatamente o que está escrito aqui. Por isso que vocês precisam decorar. Tá? Aqui uma questão também da 8.072 aí, de crimes hediondos. Também letra da lei, tá? Então, a IBFC, ela é conhecida por essa cobrança, tá? Vocês podem ver aqui também uma de informática, ó, bem tranquila. Assinale a alternativa que apresenta especificamente uma ferramenta de correio eletrônico. Então, ela não pergunta nem, uma tecla de atalho, como que é uma função lá. Cara, ela perguntou aqui qual é o nome da ferramenta que é de correio eletrônico, tá? De e-mail. E era o Outlook, tá? E aqui também outra questão de direito penal também, uma questão tranquila, também de letra da lei. Então, aqui vocês precisam ver que realmente vocês precisam decorar muita coisa, tá? E a cobrança, ela é mais superficial, então vocês não precisam se aprofundar muito em cada uma das disciplinas, estudar jurisprudência, doutrina. Não, vão para a lei e façam os cards para que vocês lembrem, tá? Para quem não sabe, essa é a melhor forma de revisar, né? Com certeza, que é a revisão ativa para o flashcards. Por que é uma revisão ativa, pessoal? Porque vocês precisam tentar lembrar da informação antes de ver a informação. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de card. Caracteriza o crime de extorsão indireto, ato de, e aí tem ali o colchete, tem que lembrar qual é o verbo. Ou, e o outro verbo. A IBFC, ela troca os verbos. Então, por que é revisão ativa? Porque antes de vocês ficarem ali relendo uma coisa que vocês não estão nem prestando atenção, não, aqui o cérebro de vocês precisa trabalhar para que vocês recuperem essa informação. Dezenas de estudos científicos já mostraram que essa é a melhor forma, é a forma que, assim, a eficiência é mais de 50% a mais. Imagina como vocês podem chegar numa prova dessas com um material que realmente faz com que o conteúdo fique na memória de vocês e não no papel, porque o material de consulta que vocês vão ter na prova é a memória. Então, vocês precisam lembrar das informações. Então, aqui é um exemplo, aí, lembrei. Agora deixa eu ver a resposta. Aí vai aparecer a resposta para vocês. Então, é o ato de exigir ou receber. O que a banca faz aqui? É o ato de solicitar ou receber.
E aí, se vocês não decoraram, se vocês não lembram especificamente o verbo, vocês erram uma questão fácil, tá? Uma questão que seria de memorização mesmo, tá? E a IBFC vai fazer isso com vocês, beleza? E aí, pessoal, para quem quiser, a gente tem o nosso pacote flashcards, esse aqui é o pacote pré-edital, tá? Mas que já está sendo atualizado, então todo mundo que comprou o pacote da PP Goiás vai ter o edital, o pacote atualizado, tá? Esse aqui, o pacote anterior, já está com a maior parte aí das disciplinas, tá? Que foram cobrados, porque as disciplinas não mudaram muito do último concurso, mas a gente vai atualizar aí nas próximas semanas, a gente vai ter atualização, eu vou colocar um cronograma de atualização na próxima semana lá no meu Instagram. Falando nisso, se não me segue, já me segue aí, @carolina.concurseira no Instagram, tá? Se tu gostou desse vídeo, já deixa um like também, te inscreve aqui no canal, e a gente tem aqui na descrição do vídeo o link do pacote flashcards e também o link do nosso grupo do Telegram com questões inéditas. E tem lá uma parte de questões inéditas só da PP Goiás. É gratuito o grupo, então já entra aqui no grupo também, que vocês recebem lá questões diariamente para vocês resolverem. E a gente deve ter novidades aí também para a PP Goiás nos próximos dias. Então fiquem ligados, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram. E eu tenho certeza que se vocês estudarem de forma eficiente, vocês vão ser aprovados e garantir que vão conseguir a vaga de vocês se tornar policial ainda em 2024. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Valeu!